Olá, eu estou lendo aqui Mateus 17, o verso 20 e 21. Uma coisa que eu quero colocar na mira hoje é sobre o jejum, mas olha só o que fala esse verso aqui. Foi porque vocês não têm bastante fé que eu afirmo que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, sai daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus, quando estava falando da cura de um menino, ele disse esse trecho: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. A questão é a seguinte: existem vários conceitos sobre o jejum. Como fazer o jejum? Qual é o jejum aceito por Deus? Mas vou mais além. Será que o jejum nos torna mais aceitos por Deus? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo a você que já está aí acompanhando o programa, você que já está acompanhando aqui a TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Se você tem alguma dúvida da palavra de Deus, se você tem alguma dúvida sobre religião, sobre o que a Bíblia fala sobre determinados temas, eu não sei. Se você tiver qualquer questionamento, você pode mandar para a gente e nós vamos dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua pergunta é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos aqui para mais um Na Mira. Estamos aí em oração e achateados, pelo que está acontecendo com os nossos amigos, irmãos, conterrâneos no Rio Grande do Sul. Mas estamos confiantes de que Deus vai transformar isso numa bênção. Deus não é o responsável por nenhuma tragédia. Isso é resultado do pecado, da ação do homem, da ação de Satanás. São tantas coisas, mas Deus criou o mundo para ser perfeito, para ser um lugar agradável para os habitantes da terra. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem o poder de transformar aquilo que é trágico em uma bênção. Não sabemos ainda o que Deus fará, mas sabemos que Deus já está dando demonstrações do seu amor por meio do amor de muitas pessoas por todo o Brasil para com os nossos conterrâneos gaúchos. Agora, professor, eu queria até dizer uma coisa. Quem sabe nós pudéssemos fazer uma breve oração para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. O que você acha? Uma excelente ideia, Tito. Uma excelente ideia. O nosso programa não é um programa de oração como lugar de paz, mas nós cremos piamente no poder da oração. Vamos fazer uma oração, vamos quebrar um pouquinho o nosso protocolo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Vamos orar? Nosso Criador, somos falhos e pecadores para nos dirigirmos a Ti, mas o fazemos amparados unicamente nos méritos de Cristo. E é por isso que em nome dEle pedimos que o Senhor atue de uma forma ainda mais intensa no estado do Rio Grande do Sul, cuidando das pessoas sobreviventes, confortando aqueles que perderam entes queridos e perderam tudo. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, pedimos que desta tragédia da qual o Senhor não tem culpa alguma, o Senhor transforme essa tragédia em algo de bom, porque o Senhor tem esse poder, o Senhor é onipotente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você, meu conterrâneo gaúcho. Amo esse estado demais. E que Deus abençoe a você de qualquer lugar do Brasil e do mundo que está colocando em prática Tiago 1:27, Mateus 25, 31, 46, em ajudar o seu próximo.
Deus vai usar você e muitas pessoas e o Espírito Santo, acima de tudo, para reconstruir o nosso estado. Muito bom, professor, muito bom. Que nós sejamos todos, nós possamos nos unir, né, e ajudar os nossos queridos irmãos desse estado que está sofrendo tanto. Muito bem, nós abrimos o programa hoje falando sobre o jejum, né? E existem muitas ideias sobre o jejum. E a questão que nós queremos colocar aqui, até o texto que nós lemos, dá um poder para o jejum, dizendo que determinados tipos de demônios só saem com oração e jejum. Aí a dúvida acaba chegando para a gente. Será que o jejum, ele tem esse poder de nos sentir aceitos por Deus? Se eu faço jejum, então eu posso ser aceito por Deus? Será que é esse o foco do jejum? Professor Leandro Quadros, será que quando eu faço o meu jejum, eu consigo... o peso que eu estou colocando no meu jejum é para eu me sentir aceito por Deus? Tito, essa pergunta é importante. Muitos cristãos sinceros acabam, sem querer, indo contra a doutrina da justificação pela fé quando creem que o jejum os torna aceitáveis diante de Deus. Eu quero explicar brevemente isso e mostrar brevemente o propósito do jejum. Antes, o jejum, nosso telespectador sabe, é a prática de abster-se de alimentos com propósitos espirituais e, por que não, também de saúde. Na Bíblia, temos que entender primeiramente que nós somos aceitos por Deus unicamente pela graça dele manifesta na pessoa de Jesus. A doutrina da justificação pela fé não deixa dúvidas de que nada do que nós fazemos nos torna aceitáveis diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nada do que você e eu fazemos nos torna aceitáveis diante de Deus. A salvação é um dom, é um presente. E nós recebemos este presente, ou melhor, tomamos posse dele por meio da fé. Então é a justiça de Jesus Cristo transferida a nós que nos torna aceitáveis diante de Deus. Então tire, amigo telespectador, da sua mente a ideia de que você tem que jejuar para Deus lhe aceitar, para Deus gostar mais de você ou para Deus lhe perdoar. Não mantenha isso na mente, porque você vai estar indo contra a essência da doutrina da justificação pela fé. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, o jejum na Bíblia, ele tem alguns propósitos, não de me tornar aceitável diante de Deus, mas ele tem alguns propósitos interessantes. Vou pegar um exemplo no Antigo Testamento e outros no Novo Testamento. Em Joel 2,12, por exemplo, o jejum era uma evidência de conversão e arrependimento por parte do povo que estava afastado de Deus. Diz o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, neste contexto, o jejuar, o chorar, faz parte do arrependimento de um pecador que se encontra muito distante de Deus. Então, ele era uma manifestação de um arrependimento e de um desejo de restaurar a relação com Deus e de receber a graça dele. Então, tinha esse propósito. Depois, no texto que o Tito leu para nós em Mateus 17, ali 20, 21, 22, percebemos que o jejum tem um propósito de colocar a pessoa numa sintonia maior com Deus, para ela receber mais poder de Deus e lidar com certas castas de demônios. Realmente há seres espirituais malignos chamados demônios, que são anjos caídos, de acordo, por exemplo, com Apocalipse 12, 7 a 9,
E há seres caídos, anjos caídos, que se corromperam menos do que outros. Então eles exercem de uma forma maior a racionalidade, o poder. Então são seres espirituais contra os quais a pessoa precisa contar com um poder a mais do Espírito Santo para lidar com esses seres. Então Jesus falou mesmo em Mateus 17, que jejum e oração, ou seja, esta ligação muito profunda com Deus, através dessas duas práticas, possibilita que a pessoa tenha mais deste poder do Espírito Santo para lidar com esta classe superior de seres malignos. Agora, um outro texto no Novo Testamento nos mostra que também eles costumavam orar e jejuar para tomarem certas decisões. E eu vou lhe explicar aqui a questão do jejum. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que interessante, aqui, bem como em Atos 16, 2, o jejum e a oração são já usados juntos para pedir a Deus mais orientação quanto a decisões a serem tomadas na igreja. E também você pode usar isso em relação à sua vida. Então, quando você jejua, você está demonstrando algumas coisas. Primeiro, que mesmo sem o alimento físico, você crê que Deus pode sustentar você. E você está demonstrando para Deus que você quer algo, quer muito algo. Não que Deus vai te atender por causa do jejum, é por causa da graça dele. Mas quando você jejua, você está demonstrando ainda mais que quer esta graça. Você está se preparando mais para receber esta graça de Deus. No momento do jejum, óbvio, todo o sistema digestivo descansa do processo de digerir alimentos, mais sangue concentra-se na mente, no cérebro, não há uma atenção dividida, diríamos assim, no organismo, e a mente fica mais clara, mais perceptível para certas coisas espirituais. Então esse é o propósito do jejum. E aí Mateus capítulo 6, para finalizar, Jesus dá orientações bem claras sobre o jejum. Ele diz realmente para praticar o jejum, aqui em Mateus 6, 16 a 18, só que ele ensina como jejuar. E como jejuar, de acordo com o que Cristo ensina aqui, é não demonstrar para os outros que você está jejuando, ou seja, não querer aparecer, não querer demonstrar um aspecto de santidade, o que você é o bonzão, ou que é o melhor do que os outros. Falou assim, a pessoa que jejua assim, para demonstrar que está fazendo alguma coisa, ela não vai receber nada de Deus. Então, quando você jejuar, Cristo fala, lava o rosto, arruma o cabelo, não demonstra que você está naquele processo de jejum, para que o teu Pai que vem em secreto te recompense pelo seu esforço de manter esta prática e esta comunhão ali mais íntima e profunda com Ele. Finalizo recomendando para você ler Isaías 58. Ali Deus fala que o maior e mais importante de todos os jejuns é aquele em que nós jejuamos quanto ao pecado, ou seja, deixamos de lado o pecado e fazemos o bem ao próximo. O maior de todos os jejuns, diz ali Isaías 58, é fazermos o bem àqueles que precisam. Obviamente, esse jejum espiritual não exclui o outro, são complementares. Mas Isaías 58 nos leva a ampliarmos ainda e muito mais a nossa compreensão do que é o jejum aos olhos de Deus. Professor, eu acho que é exatamente isso que você respondeu, que o Maurício Rodrigues perguntou para a gente aqui, qual a base bíblica para o jejum? Eu acho que vários textos, professor Leandro Quadros deu a base bíblica do jejum aí, né? E ele ainda pergunta, como posso jejuar corretamente? Eu não vejo essa prática ser incentivada na Igreja Adventista. Qual a maneira certa de jejuar? Você já disse, eu acho que Isaías 58 fala muito bem sobre o jejum, não é, professor? E ali Mateus 6, né? Olha, veja, quanto à igreja, a Igreja Adventista estimula sim a jejuar. Tá? Talvez na sua igreja local não tenha esse estímulo, mas na igreja há esse estímulo sim para o jejum. Mas a igreja também entende que essa é uma questão individual. Né? A igreja ensina
como se faz a prática, mas quem decide de forma individual vai ser a pessoa. É a mesma coisa a oração. A igreja ensina a prática da oração. Agora é a pessoa, né, de forma individual, que tem que orar. Então, quando o jejum é a mesma coisa. Então, esses textos eu creio que são suficientes, mas detenha-se então em Mateus 6, né, 16 a 18. Ali Cristo ensina como jejuar. Talvez você também esteja com dúvidas quanto ao tempo. A Bíblia não define isso, tá? Então, óbvio que o tempo do jejum vai depender de alguns fatores, entre eles da sua saúde física. Há pessoas que têm a capacidade física de jejuar 24 horas, até mais, por vários dias. Há outras pessoas que têm uma gastrite, uma úlcera nervosa e não podem fazer isso. Então, cada caso é um caso. O mais importante para Deus é que você jejue, que você também dê ao seu organismo um descanso do processo de digestão e que você aproveite esses momentos em que a mente está mais clara para refletir sobre as coisas de Deus. Há pessoas que jejuam de alimentos e ficam só com água por horas ou por dia ou dias. Há pessoas que fazem 12 horas. Adeque a prática de acordo com a sua capacidade física. Agora, o que não pode é ter o jejum como uma penitência, né, professor? Você entrou num ponto importantíssimo. Esse não é o objetivo do jejum. Não é. Ser uma penitência. Eu vou deixar de comer, vou passar fome porque eu quero alguma coisa de Deus. Eu acho que não é por aí. Logicamente que a gente, nesse momento do jejum, você vai deixar um pouco as coisas, ter uma boa forma de limpar o seu organismo, para sua mente estar limpa, para você estar mais perto de Deus e, quem sabe, receber mais bênçãos, sim, por que não? Mas não que você tenha que fazer isso para receber alguma coisa. Não é isso, professor? Exatamente isso. Muito bom e oportuno seu comentário. O jejum, Deus nos abençoa, sim, mas não podemos fazer como uma barganha ou, como tu bem falou, uma penitência. Do contrário, aí eu já estou negando a justificação pela fé em Cristo. Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou você pode usar as nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. E olha só, você sabe, nós estamos vivendo esse problema lá no Rio Grande do Sul, e a gente começa a perceber aqui as perguntas chegando para a gente, e as pessoas às vezes desconfiando de Deus. Olha só a pergunta que chegou aqui, não só essa, mais uma, eu vou colocar essa, depois eu coloco outra, diz o seguinte: por que Deus espera o limite das coisas para agir? Por que ele matou todos os primogênitos e endureceu o coração de Faraó só para mostrar a sua grandeza? Essa é uma ideia, mas olha só a outra que chegou aqui também, deixa eu ver se eu acho rapidamente, porque já chegaram um monte. Ixi, eu acho que eu não vou conseguir achá-la, deixa eu ver se é essa aqui, ó. Não achei ela aqui, mas eu vou colocar. Professor, vamos fazer o seguinte, nós temos que ir para o intervalo. Então, se prepare para essa questão. Por que Deus vai até o limite para demonstrar suas bênçãos? E aí ele citou aquela situação dos primogênitos ali, para mostrar o seu poder. Por que Deus é assim? Qual é o objetivo de Deus nesse sentido? Como que a gente deve entender e compreender isso de Deus? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta e nós deixamos a pergunta aí, por que Deus espera o limite das coisas para agir? Por que ele matou todos os primogênitos e endureceu o coração de Faraó só para mostrar a sua grandeza? E aí depois eu disse que tinha uma outra pergunta, eu achei aqui, que dá uma ideia de que as pessoas, quando a gente estamos vivendo essas tragédias, começam a perceber que parece que Deus não existe. Olha só essa pergunta aqui. Quem mandou foi o Ivo Mauro, ele diz o seguinte: boa noite, eu li a Bíblia 4 vezes de capa a capa, li mais de 100 livros espírita, fui em todas as religiões que existem procurando esse tal de Deus e cada vez acredito menos. E se ele existe, ele é injusto. O que passa para mim, e ele é lá de Cachoeira do Sul, o que passa para mim é que talvez quando acontecem essas tragédias, a gente começa a
duvidar do poder de Deus. A gente começa a achar que Deus não está levando nem em conta o que está acontecendo com as tragédias. Como que a gente consegue explicar Deus numa situação dessa, professor? Veja, vamos começar pela primeira pergunta. Deus muitas vezes espera o limite justamente porque Ele é paciente. Imagine o que seria se Deus tivesse matado os primogênitos do Egito na primeira praga. Que tipo de demonstração de amor e de interesse pelo arrependimento deles Deus teria demonstrado? Então não é assim. Deus enviou todas as pragas e a pior de todas deixou por último justamente por causa da sua misericórdia. Tá? Lembre-se também que o endurecimento do coração de Faraó não é direto, é indireto. Se Deus endurecesse diretamente, Deus seria o responsável por Faraó ser um pecador, o que seria um absurdo. O endurecimento foi indireto por quê? Porque quanto mais sinais, pragas Deus enviava, pior Faraó ficava. Mas a culpa não está em Deus, está no coração de Faraó, que era indisposto ao arrependimento e ao toque do Espírito. Tá? Então Deus, obviamente, Ele é paciente. Em relação à volta de Cristo, interessante, né? 2 Pedro 3,9. Diz assim, Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o tempo de Deus, a percepção que Deus tem das coisas é muito superior a nós. E nós não podemos imaginarmos que com a nossa limitação de compreender o macro, nós possamos alcançar as intenções de Deus. Precisamos entender a nossa inferioridade e confiarmos na sua atuação e soberania. Em relação ao outro aspecto da pergunta, meu irmão, eu tenho que dizer uma coisa importante. A própria afirmação sua de que existe o mal e que existe a injustiça, ela pressupõe a existência de Deus. Eu entendi a sua pergunta e ela é muito sincera. E nenhum de nós está livre de uma tragédia e de questionarmos a Deus por causa dessas tragédias. Então eu entendo perfeitamente a sua questão. Mas eu quero que você analise uma coisa. Com base no que uma pessoa pode pressupor que existe bem e mal? Veja, como diz C.S. Lewis, um ser humano só sabe o que é uma linha torta se ele conhece uma linha reta. Então, da mesma forma, eu só posso saber que algo é mal se eu tenho um padrão do que é bom. Se Deus não existir, você não tem um padrão moral que justifique que algo é bom e que algo é ruim. Então, se você perceber, o seu problema em relação a Deus não é tanto filosófico, mas é um problema de sentimento, é sentimental. Porque filosoficamente, o mal não pressupõe a inexistência de Deus, muito pelo contrário, ele pressupõe a existência. Porque eu só posso definir que algo é mal se eu conheço um padrão absoluto de bondade. E se Deus não existe, então tudo é relativo. Então aquilo que é mal para você pode ser bom para mim e aquilo que é bom para mim, ou vice-versa, pode ser o contrário para você. Então como é que eu defino, por exemplo, que Hitler era perverso e Madre Teresa de Calcutá era boa? É com base na crença em Deus. Se Deus existe, Ele é totalmente bom e totalmente justo, aí eu posso definir que existem injustiças. Então, se você tentar negar a existência de Deus pela existência do mal, isso é uma contradição lógica. Porque com base no que você afirma que o mundo é injusto? Você entendeu? Então, a sua questão é mais sentimental e aí é uma questão mais profunda. Você tem que avaliar o que está acontecendo, que visão lhe apresentaram de Deus. Se lhe apresentaram Deus como uma espécie de gênio da lâmpada mágica que atende a todos os desejos e impede todas as desgraças da vida. O que eu sugiro para você? Essa é uma questão muito boa, muito profunda.
e eu não tenho como abordar isso aqui agora, eu sugiro que você leia o livro de Jó, na Bíblia, e coloque o sofrimento dentro de uma moldura. Imagine um quadro e tem uma moldura que vai destacar esse quadro. Pega esta imagem, sofrimento, tragédia, calamidade e coloca dentro de uma moldura que eu vou lhe dizer qual é. O grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Se você colocar isso dentro desta moldura teológica, filosófica, bíblica, muitas coisas vão fazer sentido para você. Então leia o livro de Jó e eu recomendo também que você leia o livro O Grande Conflito de Ellen White. Não temos todas as respostas, mas eu te garanto, muita coisa fará sentido para você e outra certeza que eu posso lhe dar, mesmo não tendo todas as respostas, com a Bíblia nós temos as melhores respostas. Tá bom? Parabéns pela sua honestidade, pela sua sinceridade em fazer esta pergunta. Muito bem, a gente sempre fala que não tem preconceitos, pergunte o que você quiser. E até convido você a dizer de qual religião você é, de onde você está assistindo a gente. É gostoso, nós sabemos que nós estamos chegando a muitos lugares e juntos temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Diga de onde você está falando, diga de qual igreja você pertence e juntos estamos aqui para estudar a palavra de Deus. A Maria Cristina, ela fez uma excelente questão. A pergunta dela é a seguinte: eu sou de Eunápolis, na Bahia, e eu gostaria de saber quais são os pilares da vida financeira cristã. Não se fala sobre esse assunto na igreja. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Que Deus abençoe. Muito boa a sua questão, Maria Cristina. Professor, na palavra de Deus a gente consegue saber um pouco sobre esses pilares da vida financeira cristã? Nossa, muito boa pergunta. Daria para fazer, te ter um programa temático inteiro sobre esse assunto. Sobre finanças, né? Sobre finanças, é muito interessante. Eu até hoje no meu Instagram eu respondi algumas perguntas sobre isso. Eu acho que nós temos até um guia de estudos aqui, eu vou ver se eu acho. Tem, vai falando, acha aí depois para oferecer para o nosso telespectador. Mas olha, existem muitos ensinamentos na Bíblia sobre finanças, administração financeira, e eu vou apresentar alguns desses princípios para você. Olha que curioso. Mesmo que Cristo não esteja falando diretamente daquele assunto ali, ao ele contar uma história do cotidiano para ensinar as suas lições morais e espirituais, Cristo mostra que um dos pilares de uma vida financeira saudável é o planejamento de gastos. Olha que curioso. Nós devemos planejar nossos gastos e não gastar à revelia para depois considerar o que nós ganhamos. Não. Primeiro, pegamos a nossa renda, aquilo de líquido que nos sobra, não é? Depois de impostos descontados e tudo mais, nosso dízimo, oferta, e aí trabalhamos em cima disso. Lucas 14, 28 diz o seguinte, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então ele está aqui e está ensinando outra coisa. Ele está falando aqui da importância de você segui-lo, ter um serviço de abnegação para com Cristo. Mas aqui ele apresenta um princípio financeiro, planejamento de gastos. Então não pode começar uma casa sem antes planejar os gastos. Não pode começar uma nova dívida ou comprar algo de novo sem antes planejar este gasto. Então este é um dos princípios. Outro princípio que nós encontramos, entre muitos outros na Bíblia, é esse aqui de Provérbios 6. Eu finalizo com esse. Em outro momento podemos falar mais sobre esse assunto, mas esse aqui é um princípio muito sério. Não ser fiador de ninguém. Provérbios capítulo 6, ó. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca.
Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, e não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então a Bíblia é totalmente contra ser fiador. E muito curioso que hoje no meu Instagram, quando eu respondi algumas perguntas, um internauta me disse, olha, eu fui fiador de um amigo, de uma moto que ele comprou, ele não pôde pagar e agora não estou podendo pagar esse negócio. Então olha que situação. E a Bíblia diz, há milênios, alguns milênios, não seja fiador de ninguém. Então, primeiro princípio, planejamento de gastos. Segundo princípio, não seja fiador de ninguém. E deixo para você o terceiro e mais importante. Malaquias 3, 8 a 10. Adore a Deus com seus dízimos e ofertas. Ali é dito que quando você adora a Deus com dízimos e ofertas, e de acordo com a Bíblia, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Deus usa isso para pregar o Evangelho, para levar salvação e paz às outras pessoas, Deus recompensa, Deus melhora ainda mais as suas finanças. Então esses são alguns dos muitos princípios que há na Bíblia sobre este assunto. Muito bem, eu queria mostrar para você esse guia de estudos da Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. A Novo Tempo tem um guia de estudo para cada tema. Olha só que interessante, nós estamos falando sobre isso e olha só que legal o guia de estudos que eu apresento para você e você pode ter esse estudo bíblico, esse guia de estudo, a Revista Esperança, sem pagar nada. Você pode ligar agora para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121 e você vai dizer que quer a Revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você também tem dúvida, como esse nosso irmão que fez a pergunta para a gente sobre os pilares das finanças cristãs, você pode pedir esse estudo bíblico que você vai entender muito. Entender muitos assuntos. São 12 capítulos e depois tem mais 3, tem um questionário, tem uma planilha de controle diário de gastos. Você pode enriquecer seu vocabulário. Olha só que legal o guia de estudos que nós oferecemos para você aqui gratuitamente. Então, peça agora mesmo Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você não vai pagar nada, você vai ter de graça aí na sua casa, ligando para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121, tá bom? A próxima pergunta aqui que eu queria colocar é a pergunta da Maria Ticiane. A Maria Ticiane, ela é da Igreja Assembleia de Deus e ela diz o seguinte, a minha dúvida é sobre o pecado contra o corpo. Em 1 Coríntios 6,18, vai falar que a prostituição é o pecar contra o corpo. Quem pecar contra o corpo, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, ainda tem perdão? A pergunta da Ticiane é essa. Quem foi batizado com o Espírito Santo, professor, e pecar contra o corpo, ainda tem perdão? Não há dúvidas, porque em 1 Coríntios 6, Paulo está advertindo os coríntios contra a prostituição. E alguns deles estavam caindo neste pecado. Eles e até muitos deles vieram de uma vida promíscua, de culto idolátrico e imoral. E quando Paulo fala para eles não pecarem contra o corpo, ele está chamando-os também ao arrependimento. Está advertindo uns para que não caiam e chamando outros para o arrependimento. Então, se ele está chamando-os ao arrependimento, há perdão com certeza. Vou lhe dar o exemplo mais conhecido da Bíblia, que é o rei Davi. O rei Davi, ele praticou um adultério, mas não somente o adultério, ele praticou um homicídio para tentar esconder o pecado dele. E ele teve consequências, lemos ali em 2 Samuel 11, mas também vemos em 2 Samuel 12 e no Salmo 51, que ele escreve em demonstração desse profundo arrependimento, nós vemos que Deus o perdoou do seu pecado. Então, não há dúvidas, há perdão sim para todos os pecados, quando confessados e quando nos arrependemos. Leia também 1 João 9, diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Não é de alguma injustiça, mas de toda injustiça. Então, com certeza, sim, o próprio contexto da carta aos Coríntios mostra que existe, sim, o perdão. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais perguntas aqui pelo Instagram, o pessoal que está acompanhando a gente, no Facebook também, você pode assistir também pelo Facebook ao vivo. Se você tem os seus amigos aí, compartilhe o link do Facebook para que mais e mais pessoas possam assistir. E estamos também no YouTube, em Novo Tempo, canal ao vivo, você pode assistir também pelo YouTube, compartilhe com seus amigos também, para que mais pessoas possam acompanhar o programa e quem sabe tirar alguma dúvida bíblica que possa ter. Eu tenho uma pergunta aqui da Lúcia, que ela perguntou o seguinte, olha só. Olá, boa noite, Deus tem preferência em ouvir orações? Olha só o que ela está perguntando, será que Deus tem preferência em ouvir orações? Ele ouve primeiro a oração dos justos? Será que Deus, professor, ele escolhe a oração que ele quer ouvir? Será que primeiro ele ouve a oração dos seus filhos, dos justos? Ou ele ouve a oração de todos a qualquer momento, a qualquer hora? Como é que é isso? Veja, devemos lembrar, né, que Deus, ele é onisciente, onipresente. Então ele sabe tudo sobre todos, inclusive as orações e as intenções do coração. Nada escapa de Deus. Então Deus, ele sabe de tudo. Isso é parte do que entendemos sobre a onisciência de Deus. Agora, a Bíblia diz, sim, que Deus considera algumas orações abomináveis. Mas ele ouve tudo. Só que, obviamente, não vai atender. Provérbios 28:9 é um texto importante. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, todas as instruções de Deus na Bíblia, até a sua oração será abominável. O que é desviar os ouvidos de ouvir a lei? É de uma maneira rebelde, maldosa, de uma forma, diríamos assim, rebelde é o melhor termo, a pessoa conhece a vontade de Deus e não quer praticar. Aqui não está falando de pessoas sinceras que vivem de acordo com a luz menor que receberam, não é isso. Está falando de uma pessoa que realmente é ímpia, maldosa. É óbvio que essa pessoa conhece a vontade de Deus, sabe distinguir entre o bem e o mal, e quer fazer o mal, Deus não vai atender essa oração. Ele considera até abominável este nível de hipocrisia em pedir algo para Deus, sendo que esta pessoa é tão perversa. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo, mais um intervalinho rápido, mas não sai daí não, hein? Formule uma boa questão, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí mandando as suas perguntas, as suas dúvidas para o nosso Instagram, @naMiraDaVerdade, ou então para o nosso SMS 12 981510101 e ainda no nosso Facebook, namiradaverdade.nt, tá bom? Participe aí e as suas perguntas vão chegar aqui para mim, ó. Tem uma pergunta que chegou aqui e olha só, uma dúvida aí que o pessoal tem quando começa a ver essas tragédias. Olha só a pergunta da Rosângela. Me surgiu uma dúvida. Sou adventista da Promessa, meu nome é Rosângela, sou do Paraná. Vi vários vídeos falando que tem cidades do Rio Grande do Sul que tem 40% de feitiçaria e bruxaria. É muito espiritismo. Isso tem algo a ver com o que está acontecendo com aquele povo? Tem como acontecer o que a Bíblia relata, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra? Professor Leandro Quadros, será que podemos ir para esse lado aí? Porque estão dizendo na internet que tem cidades que tem uma quantidade enorme de feitiçaria. Será que Deus estaria castigando um povo por causa disso? Veja, nós não negamos que existam, sim, Tito, leis naturais e espirituais
que, se transgredidas, trazem resultados, mas não podemos pensar que Deus, por exemplo, castiga inocentes por causa de erros de uma parcela. Óbvio que o pecado é tão grave que ele afeta bons e maus. Os resultados do pecado vêm sobre todos. Tá? Mas lembremos, por exemplo, de Gênesis 18, quando Abraão questiona Deus sobre o destruir ou não Sodoma e Gomorra, naquele diálogo, isso aqui é interessante, esse texto, a forma como as pessoas abordam essa questão muitas vezes é uma forma bem irresponsável, não é, do ponto de vista bíblico. Quando Deus anuncia a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai argumentando com Deus. Por exemplo, no versículo 23, olha o que Abraão pergunta para Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. E aí segue o questionamento, e no versículo 32, ele vai diminuindo, né, o número de pessoas justas na cidade. E aí diz assim, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Então Deus poupa uma cidade inteira de ímpios, diríamos assim, por causa de 10. Porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Então esta alegação de que por causa que há muita feitiçaria em algumas cidades, Deus então mandou o castigo, ela não é bíblica. Na verdade é uma alegação que nem ajuda, nem conforta com a verdade as vítimas de uma tragédia dessa. Então existem questões de ordem espiritual, questões de ordem natural, a ação do homem na natureza, infraestrutura inadequada, é uma série de coisas que proporcionam isso. Não temos como definir com todas as letras cada uma, porque aí requer-se um estudo mais profundo do que aconteceu. Agora, não há dúvidas, existem sim no mundo as tragédias, há uma ação sobrenatural, mas também há uma ação do ser humano nas questões de desrespeito às leis naturais, não dá a devida infraestrutura para os seus habitantes. Então existe uma ação sobrenatural e uma ação humana. Nós não podemos aí colocar toda a culpa no diabo, mas também não podemos colocar toda a culpa no ser humano. Então estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. E infelizmente o pecado afeta a todos. Muito bem, professor, muito bem. Olha, nós abrimos algumas caixinhas de perguntas aqui no Instagram. O pessoal que está participando aqui, eu tenho várias e várias perguntas. Vou colocar uma aqui que eu pesquei, essa da Shirlene. A Shirlene pergunta o seguinte, eu gostaria de saber se pedófilos são perdoados se arrependerem. Professor, existe, além do pecado de morte, algum outro pecado que não há perdão, por exemplo? Pedófilo, se ele se arrepender, Deus perdoa ou não? Olha, Deus pode perdoar qualquer pecado, mas Deus não tira a consequência de um crime. Tá? Então, se um pedófilo se arrepender de coração, Deus não vai tirar a consequência do crime dele. Ele vai, e não só vai, como deve, né, ser exemplarmente punido. Agora, um pedófilo que realmente se arrepende é aquele que, além de uma conversão, ele busca ajuda para parar com isso. Né? E se ele não parar, pode ter certeza, de uma forma ou outra, Deus vai dar um jeito dele parar. Ok? Pelo bem ou pelo mal, diríamos assim, entre aspas. Tá? Então, agora, existe perdão para todo pecado em que há um arrependimento sincero. E o que é um arrependimento sincero? João 5,14. Vai
e não peques mais. Então, se continua fazendo isso, não é um arrependimento sincero. Tem que pagar exemplarmente pelo seu crime. Muito bem, olha, tem mais outra pergunta de caixinha aqui que eu vou colocar. Essa pergunta aqui ele já fez aqui. A pergunta dele é a seguinte: Tito, explica 1 Coríntios 7,14. Sou o teólogo Arnaldo de Juazeiro, Ceará. 1 Coríntios 7,14, professor, fala ali sobre quando o marido ou a mulher não são cristãos, mas eles acabam perdoando. Dá até a entender de que essa questão, esse texto vai de encontro ao jugo desigual. Vamos lá, 1 Coríntios 7,14 diz o seguinte: pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Esse texto, será que está batendo de frente aí com o jugo desigual, por exemplo? De forma alguma. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo condena o jugo desigual, e em 1 Coríntios 7 ele está lidando com outra questão. Pessoas cristãs, pessoas que não eram cristãs e se tornaram cristãs, mas o cônjuge não se tornou um cristão. Então aqui é uma outra situação. O que diz, por exemplo, né, ali a partir do versículo 12, ó. Não, versículo 10, aqui ele está lidando com uma questão. Ó. Será que pelo fato de eu me converter e o meu cônjuge não, eu tenho que me separar dessa pessoa? Então ele não está sendo contra o jugo, ele não está indo contra o que ele mesmo disse sobre o assunto. Em 2 Coríntios 6,14, ele está lidando com outro contexto. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, ele se converteu e ela não, e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, ou seja, ela aceitou a Jesus e ele não, e este consente ver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do crente. Então diz aqui o seguinte, olha, você está casado, você aceitou o evangelho, seu cônjuge não se separe por isso. Que por meio do seu convívio você santifique esta pessoa, influencia para o bem, ajude a se tornar melhor e também a aceitar a Cristo. Então, são contextos diferentes, 2 Coríntios 6,14 e 1 Coríntios 7. Muito bom, muito bom. Nós temos na sequência do nosso programa ao vivo aqui, o programa Anjos da Esperança. E olha só a pergunta que chegou para a gente aqui. Boa noite, meu nome é Núbia, falo de Brasília e eu gostaria de saber qual a diferença entre devolver o dízimo na igreja ou dar para o Anjo da Esperança ou ADRA, por exemplo. Há diferença, professor, eu pegar o meu dízimo e direcionar para uma causa para ajudar, por exemplo, o povo lá do Rio Grande do Sul? Ou eu tenho que entregar meu dízimo na igreja? Por que isso? Qual a diferença? Não, há uma diferença enorme. Primeiro, o dízimo, ele tem um destino traçado por Deus. Eu não posso administrar o dízimo, eu não tenho essa autorização. Então não é correto eu pegar o meu dízimo e ajudar meu semelhante, por exemplo? Não, o dízimo não é para isso. O dízimo é para adoração a Deus e para pregação do evangelho. Eu ajudo o meu semelhante com parte das minhas ofertas. Aí sim, eu faço o que eu quiser com parte das minhas ofertas. O dízimo não é para isso. Na Bíblia nós percebemos que o dízimo tinham 2 dízimos no antigo Israel. Isso era bem definido. Um dízimo era levado ao templo, de acordo ali com Malaquias 3, 8 a 10, era para os levitas e sacerdotes, para aqueles responsáveis pela adoração, e havia um segundo dízimo. Eles ainda a cada 3 anos separavam a parte da renda para fazer refeição com os pobres. Então olha o equilíbrio. Deus usa do dinheiro para pregar o evangelho, porque ajudar os pobres, temos que entender isso aqui, ó. Você tem que ajudar ao pobre dando a ele o alimento físico, mas também o alimento espiritual.
Se você der o alimento físico e não levar Jesus para ele, na volta de Jesus ele vai se perder, vai para o inferno, digamos assim, por causa de fogo. Agora, ao mesmo tempo, é uma hipocrisia eu querer dar um estudo bíblico para alguém que está morrendo de fome. Então o evangelho ele é holístico, ajuda as pessoas em suas necessidades, mas não é um fim em si mesmo. Então havia o dízimo para manutenção da adoração e havia um segundo dízimo, né, que eles usavam para ajudar os pobres e outras ofertas. Tá? Mas leia Malaquias 3, ó. O dízimo não é para nós administrarmos. Deus não nos incumbiu disso. Malaquias 3, por exemplo, diz o seguinte, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, era levado para um recipiente no tabernáculo, no templo, e ali ele era distribuído para aqueles que cuidavam da adoração. Aplicando isso ao Novo Testamento, que é o que Paulo faz em 1 Coríntios 9, 13 e 14, para a pregação do Evangelho. Então, nós devemos separar as coisas. Eu tenho uma parte da minha renda que é para adorar ao Senhor, que Ele destina para alimentar a alma das pessoas. E vou usar uma outra parte da minha renda para ajudar a alimentar o corpo das pessoas. Então, eu não posso misturar as coisas. Aqui não dá margem para eu administrar o dízimo, nem mesmo enviar para Novo Tempo. A Novo Tempo conta com as doações dos Anjos da Esperança, são ofertas voluntárias, mas a Novo Tempo não recebe dízimo de ninguém, porque o dízimo é uma coisa separada por Deus para um uso sagrado e especial. E nós temos que respeitar essa decisão divina e submetermos a nossa lógica à lógica de Deus. Muito bem. Acho que você consegue responder essa em 2 minutos, professor. Olha só. Qual a diferença entre alma e espírito? Há diferença nisso? Veja, existem vários significados na Bíblia. Os termos alma e espírito têm uma gama de significados, tem um campo semântico muito grande. Mas eu vou apresentar para você agora só o significado primário, tá? Que é o de Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o espírito no hebraico, e o homem passou a ser alma vivente. Então, em primeiro lugar, o fôlego de vida é o espírito. Lá Eclesiastes 12:7 fala que o espírito volta a Deus, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Então, o mesmo termo espírito de Eclesiastes 12:7 é o termo fôlego de vida em Gênesis 2:7. Então, o espírito é esse princípio vital de Deus. Não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Primeiro ponto. Alma, diz aqui no texto que o ser humano não tem alma, ele é uma alma. Porque com a união do pó da terra mais o fôlego de vida que é o espírito, diz assim, o homem passou a ser alma vivente. Há um teólogo católico, que é o doutor Dom Winston Mork, que ele diz que os teólogos não deveriam separar o que Deus ajuntou. Deus não separou corpo e alma, Deus ajuntou. Ou seja, a alma, o corpo, o ser humano vivo é uma alma vivente na Bíblia. Então esses são os conceitos primários. Muito bom, professor, muito bom. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que acompanhou a programação, mandando as suas perguntas para a gente. E a você, professor, pelas respostas baseando-se na Palavra de Deus. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador, pelo carinho da sua audiência. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.